Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje uma edição especial recebendo aqui o Flávio Wruck, da Embrapa Agro Silvopastoril, ele que é pesquisador e também chefe adjunto de transferência de tecnologia, e hoje vai falar justamente um pouquinho de tecnologia. Afinal de contas, a Embrapa fez recentemente uma caravana muito interessante aqui em Mato Grosso, onde o foco era justamente levar informação, tecnologia para o produtor, né, Flávio? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, obrigado. É sempre um prazer estar com você, patrônio. Sim, nós fazemos junto com o Senar a edição do Mato Grosso da Caravana Embrapa, falando um pouquinho sobre, na verdade, a questão dos fertilizantes, né? Como usar de forma racional os fertilizantes. A Caravana Embrapa é uma forma de transferência de tecnologia integrada, porque envolve vários parceiros e também várias unidades da Embrapa. E toda vez que tem um problema sério no agro, né? Então a Embrapa é demandada e a Embrapa vai buscar soluções que já estão validadas, né, para levar até o produtor, para levar até o seu consultor. Então o objetivo dessa caravana foi justamente fazer com que os nossos produtores tivessem informação necessária para poder usar de forma racional o fertilizante. A caravana Embrapa começou em maio deste ano e vai até o final dessa safra agrícola 22-23. Né? Serão 40 polos em diferentes 10 macro-regiões de todo o Brasil. Nós estamos aqui na macro-região 5, né? E o público-alvo é justamente as lideranças locais, os técnicos, né? Seja iniciativa privada, seja públicos, né? E evidentemente também os produtores rurais que estão diretamente ligados à cadeia. Né? A caravana aqui no Mato Grosso ocorreu na última semana de setembro e aqui eu destaco a participação espetacular do Senar. Graças ao Senar MT, que foi um dos realizadores, juntamente com a Embrapa, com o Ministério e com a Rede Fértil Brasil, fomentou e nós conseguimos então realizar a caravana aqui no estado do Mato Grosso nessa última semana de setembro. Então percorremos aí, começamos em Sinop, fomos para Querência, depois para Rondonópolis, Tangará da Serra e finalizamos ela em Campo Novo dos Parecis. Em cada uma desses locais nós tivemos uma programação onde nós tivemos a apresentação da caravana, depois nós tivemos a caracterização regional, 5 palestras sendo ministrada por diferentes pesquisadores vindos de diferentes regiões do Brasil, apresentando as 5 soluções, né, formando um combo que é capaz, né, de fazer com que o produtor rural, o seu técnico, consiga reduzir, né, otimizar os fertilizantes na agricultura. E no final do evento sempre tem uma discussão entre os palestrantes e os participantes. Né? Bom, a caravana ela foi liderada pelo Dr. Pedro Machado, e ainda em cada um dos locais nós tivemos os representantes, supervisores regionais do Senar, né, falando um pouquinho do Senar e compartilhando os trabalhos conosco. Rosemiro Santos, em Sinop, o Kleber Miller, em Querência, né, o Pio, em Rondonópolis, e o Rodrigo Garcia, na regional de Campo Novo e de Tangará da Serra. A caracterização regional, nós fizemos um convite, patrônio, para os nossos parceiros locais. Então, em Sinop, nós tivemos o professor da UFMT, que é o diretor do centro. Lá em Querência, nós tivemos o secretário da Agricultura. Lá em Rondonópolis, o representante da Prosmate. Né? Lá em Tangará da Serra, tivemos o privilégio de ter o doutor Normando. E lá em Campo Novo, o Bruno, que é o presidente do Sindicato Rural daquela entidade. Agora, Flávio, você disse bem aqui, né? Sintetizou essa explicação do que foi a caravana, o que ela está sendo, considerando aí que vai passar por outras regiões do país, e o foco principal é justamente levar informação, né, tecnologia, conhecimento para que o produtor possa otimizar, né, usar de maneira racional os fertilizantes que esse ano foram um assunto do momento, né, diante dos custos elevados que potencializaram ainda mais as despesas numa safra considerada a mais cara de todos os tempos, né? Justamente, né, em função... já vem lá de trás, né, patrônio? Já vem em função do problema da Covid-19, que juntou com a guerra da Ucrânia, e isso fez com que a oferta de fertilizantes reduzisse no mundo afora e os preços disparassem, né? Então, os produtores, muito organizados, acionaram o governo federal, que por sua vez acionou a Embrapa, e a gente, então, promoveu essa caravana, levando essas soluções, né, que possam permitir que o produtor utilize de melhor os fertilizantes. Legal. E aqui você que está nos acompanhando aqui hoje vai ter uma ideia do que foram esses 5 módulos, né? O Flávio separou aqui várias informações interessantes, então tome nota aí para acompanhar aqui com a gente. Vamos lá, o módulo 1 primeiro, então, planejamento, né? Planejamento, que é
o começo de tudo. Ele foi ministrado pelo Dr. Ademir Fontana, da Embrapa Solos, né? E o importante que ele relatou. Primeiro, os fatores condicionantes do desenvolvimento das lavouras, né? 50% é clima, patrônio. A gente não tem muito o que fazer, a não ser naquelas lavouras irrigadas. Mas 23% é solo, 13% é planta. São dois fatores que nós podemos trabalhar bastante para reduzir o uso de fertilizantes. E o manejo de 14%. Então ele destacou importante fazer um diagnóstico, detalhar cada talhão da sua área, né? Analisar bem os atributos químicos, físicos e microbiológicos. Isso é extremamente importante. Falou-se né? muito sobre análise de solo nesses últimos meses. É por aqui. Por aqui. Nós não podemos, antes de começar qualquer coisa, você tem que conhecer. Como é que você vai implantar alguma coisa, o sistema de adubação, se você não conhece direito o seu solo? Então é importante buscar talhões do solo. Outra coisa importante, pensando agora na planta, nós temos aí os zoneamentos agrícolas de risco climático, os famosos ARCs, né, que permite a gente escolher o melhor material, a melhor época de plantio, para você ter uma menor redução, né, do risco. Né? Então isso é importante. Para quem trabalha com pecuária, Patrone, nós temos um dispositivo hoje, um app, né, Pasto Certo, onde tem todos os materiais da Embrapa e quais as indicações, para que condições esses materiais são indicados. Isso é muito importante, a ferramenta está disponível para o produtor. Né? Então, a gente levou isso, mostramos isso. Volta um pouquinho aqui, Flávio. Você colocou aqui na análise de solo, você trouxe alguns pontos aqui que eu acho que são legais de explicar de que maneira é preciso fazer essa análise de solo. Vocês trouxeram orientações disso também? Sim. Primeiro, nós temos que pensar um pouco mais além daquela camadinha arável de 20 centímetros tradicional. Nós temos que trabalhar com o perfil do solo. Então é importante a gente ter esses valores, esses dados físicos, né, da textura, isso é importante, da química e da biologia ao longo do perfil do solo. Estou falando aí pelo menos até 60 centímetros. Em alguns casos, até 1 metro de profundidade é importante. Então isso é bastante relevante aí para fazer esse diagnóstico do solo. No segundo módulo, o Dr. Fábio Oliveira trabalhou com as boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Então, o Dr. Fábio primeiro reforçou a ideia do diagnóstico. Temos que fazer um diagnóstico da lavoura e do sistema de produção. Para que isso? Para a gente determinar o que está limitando a sua produção. Né? Então, priorizar as boas práticas com base no diagnóstico. Então, pensar lá em correção do solo, né? Pensar em práticas sustentáveis para aumentar a matéria orgânica do solo, a ciclagem de nutrientes, que impacta diretamente na eficiência do uso de fertilizantes, né? Manejo de nutrientes para aumentar a sua eficiência. E esse manejo, é importante o manejo 4C, Patrone. O que vem a ser isso, gente? É a questão de você trabalhar com a dose certa, usando a fonte certa de fertilizante, no local certo e na época certa. Nós não podemos esquecer desse manejo 4C. Isso é fundamental para você aumentar a eficiência do fertilizante. Outra coisa importante, você tem que conhecer o nível crítico do nutriente, o status da fertilidade do seu solo, de cada talhão do seu solo. E buscar informações da sua região, através da onde? Buscando um instituto de pesquisas sérios que trabalham no seu estado. Isso é importante, porque uma vez que você conhece os níveis críticos, você então vai buscar uma melhor estratégia de adubação. Nós podemos fazer uma adubação de construção, ou seja, aquele talhão que tem uma deficiência grave do nutriente, você tem que repor aquele nutriente com muita força. Né? Você tem adubação de manutenção, significa que o nível está bom, você só vai só fazer a manutenção, e você tem aquela condição que está excelente. Então, na verdade, você vai adubar só para restituir, só para recompor aquilo que é levado pela cultura. Né? É o caso, é o melhor caso. Né? Então, isso é importante. E uma coisa extremamente importante é você trabalhar com balanço de nutrientes e adubação, para você fazer uma adubação equilibrada em cada talhão do solo. E nesse ponto, a Embrapa lançou uma plataforma chamada Afere, né? Online, que o produtor ou o seu técnico entra lá, digita os dados, registra os dados do solo, os dados do material que está plantando, a expectativa de produtividade, quanto ele usou de adubação, e essa plataforma vai fazer o balanço de nutriente. Sobrou nutriente, faltou nutriente, isso é importante para você tomar decisões futuras. Tá? Isso está disponível e está disponível para todo produtor. Você falou em decisões futuras, ou seja, eu posso utilizar a recomendação que eu utilize gradativamente essa plataforma, porque vai acumulando um histórico ali. Justamente. Permite o produtor acompanhar cada talhão da sua área, verificando o histórico da fertilidade. Inclusive, em anos como de crise, ele pode chegar à conclusão: opa, esse ano dá para me tirar o pé na adubação. Isso é extremamente importante. É um dispositivo de gestão fundamental.
Legal, vamos começar o módulo 3, acho que dá tempo da gente começar a falar dele ainda nesse bloco? Vamos lá. Vamos lá, então o módulo 3 foi conversado, foi falado pelo Dr. Alberto Bernardi, da Embrapa Pecuária Sudeste, e ele falou dos novos fertilizantes e insumos. Quais as alternativas que nós temos em relação aos adubos convencionais, né? Então ele começou a falar dos fertilizantes de eficiência aumentada, né? Aqueles fertilizantes que vão liberando os nutrientes ao longo do tempo, dando tempo para a planta absorver esses nutrientes e aumentar a sua eficiência. Isso é bastante interessante, tem alguns desses fertilizantes aí. Uma coisa importante é você verificar o custo. Normalmente esses fertilizantes são um pouco mais caros, então o produtor tem que colocar isso na ponta da planilha. Fertilizantes orgânico-minerais é uma outra forma interessante, né, que dá para a gente trabalhar bastante. Ainda nós temos que, nessas condições, nós temos que aproveitar às vezes os resíduos locais, principalmente para a agricultura familiar, uma área menor, então pensar em esterco, vinhaça, é uma alternativa. Outra coisa importante são os remineralizadores, muito utilizados aqui no estado do Mato Grosso, né? São pós de rocha de maneira geral. E aí uma dica importante, apesar de estar registrado no mapa, a Embrapa ainda não tem estudos sistemáticos e conclusivos sobre eles. Então nós temos que tomar cuidado, o produtor rural tem que avaliar principalmente qual é o teor de nutriente disponível nesses pó de rochas e quanto custa o ponto de cada um desses nutrientes posto na sua fazenda. Isso é importante, né? E uma outra coisa importante são os bioinsumos, né? O uso de bioinsumo no Brasil está a cada ano aumentando de forma exponencial, né? A Embrapa tem um portfólio maravilhoso de bioinsumos, eu destaco aqui os fixadores biológicos de nitrogênio, tanto para leguminosas quanto para gramíneas. Eu destaco aqui os solubilizadores de fósforo, né? O bioma fósforo, por exemplo. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na plataforma da Embrapa. Legal, Flávio. Vamos rapidamente para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Flávio está correndo aqui, porque tem muita informação, já resumiu 3 dos módulos aqui, dos 5 tem mais 2 e mais informação. Você continue com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso. Hoje recebendo o pesquisador da Embrapa Agro Silvopastoril, Flávio Wruck, que está falando um pouquinho da caravana Embrapa, já apresentou aqui um resumo da caravana, já passou por Mato Grosso, ainda vai seguir até o fim da safra por outros estados e regiões importantes do país, falando sobre o uso racional de fertilizantes, né? Como buscar essa utilização num momento em que a gente sabe que os custos aí assustaram muita gente. Já resumiu 3 dos 5 módulos, né, Flávio? Quer completar algo aqui do módulo 3 ou vamos para o quarto módulo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então, no quarto módulo, foi ministrado pela doutora Laurimar, nossa chefe-geral da Embrapa Agro Silvopastoril, e falou das soluções digitais aplicadas na fertilização. Isso é bastante interessante. Então, a ideia é precisão no onde, no quando e como fazer essa adubação. E tem uma lógica muito simples. Dado preciso, informação certa. Informação certa, decisão oportuna. Então, essa é a base, né? Por que você usar soluções digitais? A doutora Laurimar falou um histórico do processo de adoção das tecnologias de precisão no Brasil como modo geral e falou um pouquinho das opções das soluções digitais que nós temos. Então, falou da agricultura de precisão, tanto na questão de automação quanto de gestão. Importante relatar que a agricultura de precisão não é apenas adubação e calagem, taxa variável. Vai muito além disso, né? Outra coisa importante é monitoramento, obter dados através de sensores, condutivímetros, drones. Hoje os drones estão invadindo as lavouras brasileiras, no Mato Grosso não é diferente, né? Utilizando câmeras espectrais para buscar dados. E esses dados, para que dados? Tantos dados assim? Para você, então, buscar soluções, para você trabalhar com decisões, né? Então nós temos várias soluções disponíveis na Embrapa que, através desses dados, você consegue tomar as melhores decisões, principalmente na questão de adubação. E ela fechou a apresentação com um recado muito importante. Para maior precisão no onde, quando e como, as soluções digitais devem ser personalizadas, segundo as variações espaciais e temporais da lavoura. Para cada talhão da fazenda você tem que ter isso, você tem que ter o seu próprio banco de dados. Tá? Excelente. E fechamos aí o conjunto das 5 soluções propostas. Eu e o Dr. Silvio Spera tivemos aí a satisfação de trazer para vocês, falar um pouquinho sobre as tecnologias de manejo sustentável, né? Então, o que é uma tecnologia sustentável? É aquela que é tecnicamente eficiente, economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente aceita. E no combo dessas tecnologias, ela traz 2 características importantes. Ela é resiliente, né? Então, exemplo, um sistema de plantio direto muito bem feito, ele vai ter muita matéria orgânica no solo. Planta uma soja nesse sistema,
ela aguenta muito mais veranicos, né? Isso é importante. Uma outra coisa, como o sistema sempre vai manter ou melhorar as condições do solo, ele vai ganhar tempo, ele vai ser longevícoo. Isso é extremamente importante. Eu sempre brinco. O produtor tem que pensar não nos filhos, mas nos netos e nos bisnetos, né? Então, cuidar do solo é importante. Então, eu falei para vocês, o sistema plantio direto é uma dessas tecnologias e a outra são sistemas integrados. Destaco aqui a integração lavoura e pecuária. E fechando, a gente disse, para garantir maior acesso a nutrientes, nós temos que explorar melhor o solo. Para a gente perder menos água e nutrientes, a cobertura permanente no solo é importantíssimo. E ainda, a questão da rotação de cultura passa a ser um investimento. Então, nós temos que pensar nisso, né? E quem tiver mais informações, está aí os sites para a gente buscar essas tecnologias sustentáveis. Bom, após as 5 apresentações, as 5 soluções apresentadas, nós tivemos um painel de interações, onde nós, os palestrantes, discutimos, trocamos informações com os participantes. Né? E a questão é, Patrone, poxa, eu não fui um dos 400 participantes presenciais, o que eu faço? Né? Então nós podemos, quem está interessado pode acessar a Embrapa, né, na caravana Embrapa, assinar a caravana digital, é gratuito, na verdade é um cadastro, e aí você vai receber, você vai poder assistir todas as apresentações, você vai assistir todos os materiais técnicos disponíveis vão estar lá, né? Mas não, eu quero assistir no Mato Grosso. O que aconteceu no Mato Grosso? Tudo bem, logo após o período eleitoral, você entra lá no canal Embrapa, na plataforma YouTube, você vai ter então a caravana gravada em Sinop, tá certo? Vai estar disponível. E fechando, eu queria agradecer. Então, agradecer toda a equipe da Embrapa, né? Além dos pesquisadores, os colegas Orlando, Gabriel, Gustavo e também o Renato, e agradecer, gente, vocês do Senar. Sem o pessoal do Senar, isso não estava feito. Então, a Daniela, o Gustavo, todo o pessoal que auxiliou e participou do processo, e, evidentemente, esses dois senhores aqui, sem palavras, o Ricardo Arioli, que foi o grande incentivador, né, para o Senar entrar na parceria, e o doutor Normando, que gostou da ideia, levou para o conselho e foi aprovado. Então, a eles, muito, muito obrigado. Ô Flávio, agora interessante, né, você destacar aqui já que o produtor que perdeu, isso é muito interessante, né, não pôde estar presencialmente lá, ele tem como acompanhar aqui pelo site, né, fazendo aquele cadastro, se diz gratuito, e acompanhar todas as informações. Após o período eleitoral, você destacou bem, pode acompanhar o que foi apresentado em Mato Grosso, né, dando vazão à característica regional. Exato. Bom, o produtor que participou, adquiriu todo esse conhecimento, ele consegue colocar em prática, quais os ganhos dele? Olha, nós estimamos que até 2030, ele usando todo esse combo de tecnologias, ele pode reduzir em até 20% o uso de fertilizantes na sua lavoura, sem perder produtividade. Tá? Então, isso é uma estimativa que nós fizemos, que esse combo de tecnologias permite. Até 2030. Até 2030. Isso é interessante também, né? Quando a gente tem que olhar a médio e longo prazo, é justamente porque a gente não está apresentando soluções apenas para esse momento agora, que são oportunas nesse momento de custo muito elevado, né? São ferramentas, são orientações que elas podem, claro, ter uma longevidade aí e chegar a um resultado bastante expressivo aí dos próximos anos, né? Justamente. Por exemplo, nós falamos de sistemas sustentáveis. Todo sistema sustentável tem um tempo de maturação para ele começar a dar resultado. Né? Varia aí de no mínimo 3 anos, mas pode levar até 6 anos. Então, ele precisa desse tempo para ele começar a apresentar os resultados positivos. Então, por isso que a gente sempre fala, esse combo de tecnologia, essas 5 grandes tecnologias que nós apresentamos, até 2030, quem adotar pode ter essa economia até de 20% no uso desses fertilizantes. Qual, pelo teu feeling, foi a reação dos produtores que participaram? Olha, eu gostei muito, Patrone, porque teve muita interação. Ao final do evento, que teve aquele painel de discussão, nós tivemos muita pergunta de todos os temas relacionados. Remelizadores foi muito perguntado, consórcio de segunda safra foi muito perguntado, bioinsumos foi muito perguntado. Então eu senti que a reação foi muito boa, foi muito positiva. Tivemos também muitos consultores, né? Consultores que trabalham em grandes áreas. Então nós achamos muito interessante e de modo geral, nós gostamos muito dessa edição aqui do Estado do Mato Grosso. Legal, agora sim, o produtor adquiriu esse conhecimento, vai levar a campo, como você disse, aplicando, tem a possibilidade de reduzir em 20% a sua utilização, utilizando de maneira racional, sem perder produtividade, que esse é o grande foco, né? Aproveitando mais uma vez o teu conhecimento, onde vocês percebem que há os maiores equívocos no campo? Quais são os maiores quando o tema é fertilizante? De modo geral, os nossos produtores, isso tem mudado, tá? Tem mudado nos últimos anos. Mas, de modo geral, quando os fertilizantes não representavam um custo tão elevado, sempre foi um custo mais elevado, mas não tão quanto agora,
Muitos produtores plantavam por tabela. É o famoso 400 quilos, né, de 0,20, 450, 500 quilos de NPK por hectare. Aquela fórmula padrão ali. É uma fórmula padrão, sabe? Sem detalhar, sem fazer o diagnóstico de talhão por talhão. Então, eu acho que só nesse processo de você otimizar, de você tratar cada talhão de forma diferenciada, o produtor já tem uma redução substancial na aplicação de fertilizantes. Esse é um caminho, né? Você sair daquela forma, a agricultura vai se modernizando, o conhecimento está aí, as necessidades também vão fazendo a diferença, né? Vão fazendo de fato todo esse contexto. Flávio, eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho da Embrapa aqui em Mato Grosso, em todo o país, né? Por levar conhecimento nesse momento tão oportuno. Para finalizar, você trouxe ali na palestra, no módulo que você foi um dos palestrantes, né? A utilização ali de forrageiras, de fazer uma rotação mais ampla. Isso pode ajudar enquanto produtor aí? O que ele consegue garantir no solo? Olha, eu vou dar um número para vocês. A gente sempre fala na possibilidade de a gente fazer uma rotação de culturas. Aqui no Mato Grosso, é difícil você rotacionar na primeira lavoura da soja, né? Em algumas situações, até que dá para a gente pensar em fazer rotação com milho, em algumas situações. Mas, de modo geral, você pode fazer isso na segunda estação, na safrinha. Por quê? Porque dificilmente o produtor consegue plantar 100% do que era soja plantar milho. Então, nessa área que ele não consegue fazer o milho, e deixa essa área, eu brinco, aqueles talhões que estão na UTI, que estão com menor produtividade, que precisam ser melhoradas, você fazer os consórcios de safrinha, né? Braquiárias com várias outras plantas que fornecem serviços ecossistêmicos para o solo. Exemplo, um consórcio de braquiária com nabo forrageiro. Ele é capaz de produzir em torno de 14 toneladas de matéria seca por hectare, e nessas 14 toneladas de matéria seca ele tem 340 quilos de potássio, que é um dos nutrientes que nós praticamente importamos. 90% do potássio é importado e está lá à disposição. Perfeito. Número dado, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Fiquem bem, até a próxima semana.